Boa noite para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live de número 5. Hoje eu vou falar com vocês sobre crises de ansiedade, ok? Primeira coisa, pessoal, eu quero começar aqui falando para vocês sobre a minha história, porque eu já tive crise de ansiedade e eu sei que você que está assistindo essa live já passou por isso e eu sei o que você sente na pele, ok? Então assim, a crise de ansiedade é uma coisa muito ruim, muito desconfortável, não é mesmo? Quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, foi no momento que eu estava trabalhando, eu estava fazendo a faculdade, inclusive eu estava na minha graduação e eu lembro de estar chegando numa prova e de repente eu começo a sentir uma palpitação, uma sensação de falta de ar, uma dor de cabeça, algo assim muito, extremamente ruim. Eu lembro de ir para o hospital, chegar lá, o médico olhar para minha cara e falar que eu não tinha nada. E me passou um diazepam, tomei o diazepam, fiquei lá, abaixou aqueles sintomas, controlou, estabilizou a minha crise de ansiedade e fui para casa. Tudo bem, ok, até aí tudo certo. Só que essa crise voltou, eu tive essa crise novamente e isso foi muito ruim. Eu lembro que eu estava trabalhando e de repente, gente, essa parte aqui do cérebro a gente chama de lobo frontal parietal. E aí o que acontece? Eu comecei a sentir uma dor aqui, assim, um formigamento, tipo assim, minha boca começou a ficar dormente, foi uma crise muito ruim. E antes de continuar, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar esse fone aqui para ver se vocês me escutam melhor, tá? E vocês me dão um feedback aí. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Me dá um feedback. Gente, vou fazer sem fone hoje, tá? Vamos continuar. Então, eu tive essa segunda crise de ansiedade e aí o que aconteceu? Começou a formigar desse lado aqui, também a minha cabeça foi assim extremamente horrível, né? E aí, o que eu fiz? Fui no médico. Vocês estão me ouvindo, gente? Ok, legal. E aí o que eu fiz? Eu fui no médico, né? Lembro de ir novamente outro médico. Ele falou assim pra mim, olha, Jefferson, você tá tendo crise de ansiedade. E eu falei, tá bom, doutor, mas o que eu faço? Né? O que vai resolver o meu problema? Ele falou, toma esse diazepam aqui. Na época ele perguntou se eu usava drogas, se eu usava bebida alcoólica, se eu tinha tido bati a cabeça em algum lugar alguma vez. Tudo bem, ele estava fazendo um exame clínico ali de investigação, mas gente, não tinha nada disso, era crise de ansiedade, né? E depois desse diazepam, o que aconteceu? A crise passou, mas ela voltava de novo. E o que me ajudou muito a controlar a minha crise foi a terapia, lógico, né? Fiz a terapia, fiz um tratamento. Isso me ajudou a controlar a minha ansiedade. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso fazer? Cara, isso é libertador, aprender sobre a ansiedade, aprender sobre o que eu tenho. E dessa forma eu consegui controlar a minha ansiedade através da terapia. Mas eu vejo hoje o seguinte, que muito mais que a terapia, o que mais me ajudou a controlar a ansiedade é isso que você está fazendo aqui hoje, aprendendo o que é a ansiedade, como a sua cabeça funcionou, como a sua cabeça funciona, como a sua ansiedade funciona. Então isso me ajudou demais mesmo, demais pessoal, demais. E aí o que eu vejo, o que eu aprendo? Que quando você está em um grupo, quando você aprende sobre o que você tem, quando você aprende com outras pessoas que também têm ansiedade, isso ajuda muito a você controlar a sua própria ansiedade,
ok? Então essa é a primeira parte da minha história, onde eu tive essas crises, que eu aprendi, que eu fiz a terapia, que eu me identifiquei, eu escolhi, eu falei, é isso que eu vou ensinar para as pessoas. Eu vou ensinar pessoas a serem livres, eu vou ensinar pessoas a controlar a ansiedade, aquela ansiedade ruim, aquela ansiedade que dá os sintomas, que dá todo aquele esgotamento, beleza? Então, seguindo aqui, eu tive uma outra experiência com a ansiedade, mas não a minha ansiedade, porque eu já tinha aprendido a controlar, mas a ansiedade de outras pessoas. E eu queria contar um pouquinho aqui da minha história para vocês como psicólogo, como profissional. Eu me lembro de estar no hospital, ter feito especialização em terapia comportamental cognitiva, em psicologia hospitalar, e eu lembro de começar a pandemia. Começou a pandemia, gente, começou a fechar tudo. Foi uma loucura, ninguém sabia o que era Covid, todo mundo com medo, todo mundo desesperado, todo mundo achando que ia morrer, e um monte de gente no hospital, e aquela coisa assim, maluca. Foi uma pandemia não só física, mas também emocional. As pessoas adoeceram extremamente emocionalmente, certo? E aí o que eu vi? Do outro lado, eu tinha um conhecimento, eu falei assim, eu sei ensinar as pessoas a controlar a ansiedade, é isso que eu vou fazer. E aí, o que aconteceu? Eu lembro de estar trabalhando na UTI, por exemplo, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês, fictício, ok? Eu vou falar um nome, mas esse não é o nome dessa pessoa, ok? Por uma questão de sigilo. Mas vou usar aqui, por exemplo, Dona Maria. Eu lembro de olhar para Dona Maria, o medo da morte nos olhos dela, o medo de morrer. Ela estava na UTI. A UTI é um lugar onde as pessoas vão quando elas não estão bem, quando já passou tal nível mais crítico do quadro clínico delas. E ela olhava assim e falava assim para mim, Jefferson, não quero morrer, Jefferson, me ajuda. E eu disse para ela o seguinte, falei, Dona Maria, você está indo muito bem no seu quadro físico, sua saturação, que é o nível de oxigênio no sangue, está boa, só que você está ansiosa, e se você não controlar isso, a senhora vai ser prejudicada. Ela abriu um olho assim para mim, parou, e ela ouviu o que eu disse, e ali eu comecei a ensiná-la o que era a ansiedade, o que era a crise de ansiedade, sabe? A Dona Maria estava com medo de morrer, não por acabar a existência dela, mas por deixar os filhos, deixar os netos. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é o seguinte, e eu ensinei muito isso às pessoas, gente, você cuidar da sua saúde emocional, você pensar em você, isso não é ser egoísta, porque existe até um filósofo, né, o Martin Buber, que ele fala sobre o eu e o tu, né? Eu e as outras pessoas, eu e a sociedade. Ele fala assim, não existe as outras pessoas se não existir a minha pessoa. Então, você que está assistindo essa live, que é uma pessoa extraordinária, você precisa cuidar de você primeiro. Você precisa cuidar do que é mais importante na sua vida, que é a sua saúde. Se você não tem saúde, nada na sua vida vai para frente, ok? E eu falo sobre isso, isso não é ser egoísta. Isso não é ser egoísta, isso não é pensar só nos outros e nas outras coisas, não. Isso é pensar em você. Isso é pensar em você estar bem para depois estar com as outras pessoas. Dona Maria entendeu isso e falou, é isso que eu vou fazer. Eu vou pensar em mim, eu vou controlar a minha ansiedade. Afinal das contas, Dona Maria saiu, ela conseguiu sair da UTI. Depois a gente fez uma festa, a gente sempre fazia festa para os pacientes quando eles conseguiam sair da UTI, depois para o quarto, depois do quarto conseguir ir para casa, e era aquela comemoração. Mas ela entendeu que ela precisava cuidar da saúde emocional dela, nunca tinha feito terapia. A maioria das pessoas ali nunca tinha feito terapia e está tudo bem, porque não, na maioria dos lugares onde a gente vive, as pessoas não têm esse hábito. Tem muitas coisas assim, será que isso dá certo? Tem muitas coisas no imaginário, no inconsciente das pessoas sobre isso, né? Mas enfim, Dona Maria conseguiu e saiu da UTI, foi uma alegria. A segunda pessoa já era uma pessoa assim, mais jovem. Vou dar um nome aqui de Juliana. E ela tinha 2 filhos, ela estava com medo de perder esses filhos. Ela falou, se eu morrer, o que vai ser do meu esposo, o que vai ser dos meus filhos? Ela não chegou a ir para a UTI, ela ficou ali no quadro, no quarto mesmo. Só que o oxigênio dela tinha que ser aumentado com frequência.
as enfermeiras tinham que ajustar ali todo momento, e a cada pouco ela me chamava, porque ela se sentia desesperada, ela se sentia ansiosa, e eu falei assim para ela: Juliana, presta atenção, você não está melhorando, não é por causa do Covid, é por conta da sua ansiedade, porque, gente, a ansiedade ela vem e ela bagunça tudo. Você que está ouvindo isso aqui, você sabe, ela bagunça a sua saúde financeira, ela bagunça a sua saúde, a sua alimentação, o seu sono. A ansiedade ela vem e desregula tudo, né? E aí ela falou: ok, Jefferson, tá, beleza, tudo certo. E aí eu comecei a ensinar ela a controlar a ansiedade dela. Ela só foi embora não apenas por conta de passou os dias de sintomas, que passou aqueles dias que eram mais, que a gente tinha que ter mais atenção, mais vigilância, não, mas porque ela conseguiu controlar a ansiedade. Era a ansiedade que estava fazendo com que ela não sarasse, com que ela não melhorasse. Gente, se você não controla a sua ansiedade, a sua vida não anda. Se você não controla a sua ansiedade, as coisas não caminham, tá? Elisângela, seja muito bem-vinda, acompanhe essa live que você vai entender o que é ansiedade. Eu vou falar sobre todos os sintomas daqui a pouquinho, tá bom? Continuando aqui, pessoal, o que acontece? Eu também comecei a aprender o quê? Que muitas vezes nós, eu não falo isso você, mas eu me coloco nessa condição. O mundo ele está tão doente, tão complicado, que muitas vezes nós damos valor para o que não é principal na nossa vida. Nós damos valor para as coisas que não são tão importantes. Eu via que quando as pessoas estavam lá no hospital, elas começavam a dar importância para a família, elas começavam a dar importância para problemas que elas não resolveram no passado, para pessoas que elas não conseguiram mais conversar, elas tinham esse anseio. Então, o que eu aprendi e eu quero ensinar para vocês é: dê importância para aquilo que é importante na sua vida. Coisas passam, materiais passam. Esse celular aqui vai quebrar, vou jogar fora, vou comprar outro, é um bem material. Dê importância para a sua família, dê importância para as pessoas, dê importância para o que é importante, ok? Outra coisa que eu aprendi é o seguinte, gente, que as pessoas esperam um limite, chegar no limite para pensar em fazer uma terapia, para pensar se vai cuidar da sua saúde. Eu fiz um post aqui no meu feed e eu falei o seguinte, na verdade eu compartilhei esse post de uma pessoa, do Joel J, um cara assim extraordinário, e falava assim: psicólogo, né, R$100 a sessão, nossa, caro. Aí tava lá, pizza no final de semana, R$100, barato, legal. Então a gente tem que pensar também em relação à questão de valor, o que a gente dá valor nas coisas e como que a gente valoriza o que é importante e como a gente não valoriza o que não é, certo? Não estou falando que pizza não é importante, é muito bom, eu adoro comer pizza, mas a gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, certo? Então, eu ensinei centenas de pessoas todos os dias na emergência ali. E eu vou dar mais 3 exemplos aqui práticos. A pessoa chegava lá, uma pessoa de 40 anos, tá? Achando que estava tendo infarto. Aquela... eu vou morrer, estou tendo infarto e tal. E aí eu olhava ali no monitor, que tá todos os parâmetros, que estava ali a saturação, que estava a pressão, que estavam os batimentos cardíacos. Embora os batimentos cardíacos estavam elevados, não justificava ser um infarto, porque com essa experiência, conversando com os outros médicos ali, conversando com os médicos, melhor dizendo, eu via que isso não era um quadro característico de um infarto, porque aprendi naquele meio características desse tipo de acometimento nas pessoas, né? E aí, gente, era dito e feito, o médico falou: você tem ansiedade. Eu só ia lá e assinava embaixo: é isso mesmo que você tem. Então vamos controlar isso. Controla a sua respiração. Eu fiz um post aqui no meu feed, você pode ver uma técnica no meu Reels, dá uma olhada lá depois, não agora, depois, que eu ensino uma técnica de respiração para controle de crise de ansiedade. Isso muda a vida das pessoas. Faça, olhe e depois você me conta, beleza? Continuando, eu ensinei essa pessoa a controlar a ansiedade e ela foi embora. Ela não precisou nem tomar remédio. Não precisou tomar remédio, gente. Por quê?
as pessoas acham, eu estou com uma dor aqui, o que eu preciso? Dor de cabeça, vou tomar uma dipirona. Ai, eu estou com ansiedade, me dá um diazepam aí, me dá uma fluoxetina. Não estou sendo contra remédios, não estou sendo contra, mas eu tenho que falar para vocês o seguinte, que é possível controlar sua ansiedade sem remédios. É possível sim, porque a raiz da ansiedade não é o sintoma, a raiz da ansiedade é a sua mente, é os pensamentos, é aquilo que está dentro da sua cabeça. Isso causa ansiedade, certo? Então eu ensinei essa pessoa a controlar a ansiedade, beleza? Também um rapaz com 24 anos, ele tinha asma e ele falava, Jefferson, eu vou morrer, eu tenho crises de asma. E aí o médico ia lá, examinava, falou, mas esse menino não tem nada, esse menino não tem nada, nada no sentido físico, orgânico. E eu começava a fazer perguntas específicas para ele sobre a ansiedade, sobre a vida dele, dito e feito, assim ó, identificava, você tem crise de ansiedade, não sabia disso. Por quê? Nunca tinha cuidado da saúde emocional, não tinha aprendido. Lembra que eu falei do meu exemplo, que depois que eu aprendi o que era ansiedade, isso me ajudou mais que a terapia? O conhecimento liberta. Se você estiver anotando, anota essa frase: conhecimento liberta e transforma a minha vida. O que eu estou te oferecendo aqui hoje é liberdade, é conhecimento que traz saúde emocional para você e você pode compartilhar essa mensagem, ok? Então, continuando aqui, como começa? Foi até uma pergunta aí da Elisângela, muito obrigado pela sua pergunta, Elisângela. Como começa uma crise de ansiedade? O que é a ansiedade de fato? A ansiedade ela começa por vários fatores, e eu vou citar alguns. Um esgotamento cerebral. Você tem muita coisa na sua cabeça não dá conta, e aí o seu córtex cerebral, o seu cérebro, ele começa a tentar gerenciar essas informações, e isso não acontece. Começa a descompensar todo o seu corpo, várias substâncias do seu organismo começam a ficar descompensadas por conta do acúmulo de informações na sua cabeça. Logo, você tem crise de ansiedade. Isso é um dos fatores. O outro é constante estado de pressão. Constante estado de pressão. Enquanto eu falo, veja se a sua semana, se a sua rotina é dessa forma. Se você se sente esmagado, esmagada pela sua rotina. Se você se sente assim, você precisa verificar quais são os seus hábitos saudáveis. Por quê? Quando se tem crises de ansiedade, quando se tem um constante estado de pressão, uma rotina que você não descansa, não tem prazer, não tem hábitos saudáveis, isso é um fator para crise de ansiedade. Ninguém consegue ficar 100% em um estado de pressão e de alerta, nem mesmo uma pessoa que trabalha em segurança pública, por exemplo, porque o seu corpo não é uma máquina, você é uma pessoa que precisa cuidar da sua saúde, e não tem como ser super-homem, não tem como você ser Mulher Maravilha todo o tempo. Lógico, você tem que trabalhar sim, eu trabalho, estou trabalhando nesse momento, temos que correr atrás das coisas que nós achamos importantes para a nossa vida, mas ei, preste atenção, você não é um robô, você não é de ferro, você é uma pessoa. Então, comece, depois dessa live, quando você for dormir, desacelere, sabe? Comece a desacelerar, porque constante estado de pressão é um fator para crise de ansiedade. Outro fator, pensamentos negativos. Vários pensamentos, vários, a mente fica desse jeito e não para a cabeça. E aí, isso influencia numa ansiedade também, em crises. Outra coisa que eu vi, e aqui eu comunico com todo mundo, que é o seguinte: quando você tem situações do seu passado não resolvidas, que você deixa guardado lá atrás, o que acontece, gente? De repente, isso, do nada, você está bem, e de repente começa a ter várias crises de ansiedade, começa a ter vários sintomas, e você não sabe por quê. Porque existe uma questão chamada janelas, crenças, chamada pensamentos, ok? Já vou responder a sua pergunta, tá bom, Eduardo? No final eu respondo, me lembra aí, tá? E aí, o que acontece? A gente estava falando sobre
como começa as crises de ansiedade, ok? Então, pensamentos negativos bagunçam totalmente a mente das pessoas e dessa forma influencia demais nas crises, demais, gente, demais. Então a gente precisa filtrar os seus pensamentos. E aqui vale uma dica de ouro, E eu te pergunto, você que está assistindo essa live aqui comigo agora, você já parou para pensar no que você pensa? Porque senão você será escravo dos seus próprios pensamentos. Porque a ansiedade, muito boa noite, Bina, muito boa noite, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Então, se você não pensar sobre o que você pensa, isso vai te escravizar. Eu vejo que vocês estão interagindo aí comigo bem legal e eu vou estar respondendo então a algumas perguntas no meio dessa live. Eu estou vendo aqui bastante comentários, obrigado aí. E eu vou estar nesse momento respondendo e depois eu dou continuidade aqui, certo? Quando vocês estão interagindo, então vamos embora, vamos interagir. Então primeiro aqui, a Elisângela, já cheguei a passar a noite em claro com pensamentos. Elisângela, eu te dou uma dica aqui agora, você precisa começar a pensar no que você pensa, você precisa ver quais são os seus pensamentos e começar a substituir seus pensamentos negativos por pensamentos positivos. A Zilmara falou assim, a mente, justamente, ela comanda em tudo, ela manda em tudo. Se você não tiver a sua mente, uma vida saudável, uma mente saudável, isso vai acarretar em vários problemas na sua saúde durante a sua vida. O Eduardo perguntou assim, como eu posso auxiliar um familiar que tem ansiedade? Eduardo, você pode chegar nessa pessoa e falar assim, você que aprendeu aqui, que você está entendendo o que é ansiedade, você pode falar para essa pessoa, procurar ajuda, procura um profissional, nem que seja eu, mas seja algum profissional, algum psicólogo, alguma psicóloga, que ela se identifique para ela tratar isso, para ela fazer um tratamento, porque a ansiedade é uma coisa séria. Mas entenda, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. O seu papel é incentivar, o seu papel é falar, olha, vai lá, busca, é importante. Eu assisti a live do Jefferson e eu vi o que você está passando, o que você falou, assiste lá as lives, assiste também o conteúdo que ele posta, porque o que está no seu controle, falar para a pessoa, ir buscar ajuda, mas ela que tem que decidir. Tem coisas que só nós podemos decidir na nossa vida, ok? Aqui, a Mimos da Bina perguntou assim, minha mente era regada só com pensamentos negativos, mas não é tão fácil, né, mudar os pensamentos, é bem louco. Justamente, pessoal, o que acontece? Uma frase, anota essa frase, que é o seguinte, constante aprendizado. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Como que a gente vem ao mundo? Pelado, sem dinheiro, precisando de cuidados, a gente precisa aprender tudo na nossa vida. Tudo. Inclusive a controlar a ansiedade. Então aquela pessoa, você que está aqui, você já saiu do nível 0 para o nível 2, para o nível 3. Se você faz terapia, já está no nível 7. A vida é um constante aprendizado e aprender a controlar a ansiedade também é um constante aprendizado, gente. Precisamos todos os dias aprender isso, porque como eu disse aqui, o conhecimento liberta vidas. Ok? Como posso ter uma mente saudável? Aí eu vou responder já no final essa pergunta, tá bom, Elisângela? Muito obrigado. Costa Cleide, sempre tive crise de ansiedade, não tratei e virou síndrome do pânico. Hoje controlo com remédio e busco refúgio na minha fé. Muito obrigado por você trazer esse seu comentário, ok? Então vamos pegar o exemplo aqui da Cleide, que ela não controlou a ansiedade e se tornou uma coisa muito forte, que é uma síndrome do pânico, né? É um grau mais alto de ansiedade, certo? E hoje toma medicamentos e busca refúgio na fé. Legal, você tem que sim ter uma espiritualidade, você tem que sim buscar um refúgio na sua fé, porque isso te ajuda no seu tratamento. Acreditar em coisas
transforma pessoas. Você acredita em uma coisa, você é transformado. A gente é transformado pelo que a gente acredita, ok? E assim, fazer terapia nesse momento, Cleide, é muito importante para você também, ok? Com a terapia você trata os seus pensamentos e o remédio nesse momento vai te ajudando a tratar os sintomas graves, mas precisa tratar a causa desses problemas, ok? Então, continuando aqui com a nossa live, muito obrigado, gente, vocês são pessoas fantásticas, obrigado por essa interação aqui. Nas próximas lives eu vou deixar um espaço para a gente interagir também, ok? Conforme vocês forem discorrendo. Então, por que as pessoas acham, e eu vou perguntar para vocês agora, por que as pessoas acham que vão morrer quando tem uma crise de ansiedade? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários, comenta aí. Por que as pessoas acham que vão morrer quando tem uma crise de ansiedade? Eu já comentei aqui alguns exemplos, né? Então, enquanto você comenta aí, a primeira coisa é, por que aquela pessoa não sabe que ela tem uma crise de ansiedade? Porque essa pessoa ela acha que ela está tendo um infarto, ela está tendo um AVC, ela está tendo algum problema respiratório, uma crise asmática. Né? Mas aqui você vai aprender a identificar o que é ansiedade, ok? Então, porque primeiro essa pessoa não sabe, como eu disse, porque os sintomas parecem de infarto, justamente, parecem, são semelhantes mesmo. Terrível, terrível. E eu dei o meu exemplo aqui quando eu não sabia controlar a minha crise, quando eu não sabia controlar isso, eu achei que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, nossa, está acontecendo comigo. E era ansiedade, né? Então, por conta dos sintomas angustiantes, por conta do constante estado de pressão, por conta das suas crenças negativas. E aqui eu quero fazer um link. Eu fiz um vídeo, uma live de número 3, tá no YouTube. Você pode depois daqui, não sai daqui ainda, calma. Depois daqui, vai na link na bio, acessa lá e você vai ver o que são gatilhos mentais que ativam a sua ansiedade, o que são crenças negativas que ativam a sua ansiedade, como que elas acontecem. Olha, uma live muito legal que eu falei lá no YouTube, live de número 3, beleza? Então, outra coisa, por que as pessoas acham que precisam mais de remédio do que terapia? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vi que as pessoas faziam isso lá no hospital. E quando vem para a clínica também, para o atendimento online também, elas é assim, ô doutor, que remédio você me dá? E tá tudo bem. Por quê? O que você aprendeu na sua infância? O que você aprendeu quando você era criança? O que você aprendeu quando você era adolescente? Eu tenho uma dor, eu preciso de um remédio. A pergunta mais famosa: qual é o melhor remédio para tal coisa? Qual é o melhor remédio para tal coisa? Qual é o melhor remédio para tal coisa? E tem uma frase muito bacana que eu vou citar aqui para vocês, que é o seguinte, de um filósofo, ok? Hipócrates, tá? É um filósofo que diz o seguinte: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Como que a nossa alimentação é fundamental no controle da nossa ansiedade, no controle das nossas emoções, no controle da nossa mente. Então, antes de ter aquela cultura de medicamentos, de tudo toma um remédio, ansiedade toma um remédio, começa a pensar em ficar com ansiedade, toma um remédio. Gente, tem uma alimentação saudável, trata a causa, não o sintoma. Quando você toma um medicamento, tomei um medicamento, diazepam. O que eu estou tratando aqui? O sintoma, aquela crise, aquela coisa maluca, né? Então, quando você vai para a terapia, você trata a causa do problema. A terapia é ir na raiz do problema, é ir lá na infância, é ir lá na situação que você está vivendo, é lá na semana que está num constante estado de pressão, é ir lá naquele dia onde você teve uma separação, é ir lá naquele dia que você teve acessar memórias, acessar lugares na sua mente que estão te travando. É isso. Ansiedade é isso. Está ligado ao passado também. Então, vamos desconstruir um pouco essa crença, essa cultura de tudo vou lá tomar um remédio, certo? E, como eu disse, não estou descartando aqui nenhuma hipótese de tomar um medicamento. Sempre tem uma avaliação,
sempre tenha só a farmácia em pessoa. Exercício físico ajuda muito, ajuda mesmo. Então, vamos começar a mudar um pouco essa cultura e tratar a causa do problema. Para quem perguntou, agora eu vou falar como identificar sintomas de ansiedade. O que são sintomas de ansiedade, certo? Primeiro sintoma, e tem vários, eu vou ser bem mais didático aqui, é pensamento acelerado. Esse é um sintoma. A cabeça não para de girar. Então, enquanto eu falar aqui, vai identificando se você tem isso, beleza? Pensamento acelerado, sua cabeça começa, não para. Depois, o coração começa a bater mais rápido, palpitação, começa a bater muito rápido. Outra coisa, a mão começa a suar, sudorese. Outro, sensação de falta de ar, você fica... Parece que vai faltar o seu ar. Medo de sair de casa, medo de fazer alguma coisa, medo de ficar sozinho, medo de tudo. Dor no peito, boca seca, começa a roer demais as unhas, tremor, enjoo, vômito, tontura, falta de apetite ou comer extremamente, ataques de pânico e dor na nuca. Então, depois que eu falei esses sintomas todos aqui, mais rápido, identifica se você tem esses sintomas, ok? Identifica comigo agora, vem aqui comigo agora, identifica esses sintomas e veja se você tem um ou mais deles, ok? Se você tiver um ou mais, demonstra que você tem ansiedade, uma ansiedade negativa. Se você tiver 5, 6 ou mais, demonstra que você tem crises de ansiedade. E tá tudo bem, calma, tranquilo. Tem tratamento, dá para tratar isso, ok? Beleza? Então identifica aí. Pensamento acelerado, coração bate mais rápido, mão começa a suar, sensação de falta de ar, medo, dor no peito, boca seca, roer as unhas, calafrios, tremores, enjoo, vômito, tontura, falta de apetite ou descontar na comida, ataques de pânico e dor na nuca. Esses são os sintomas de uma crise de ansiedade, tá bom? Mais típicos. E esses sintomas eu escrevi no meu livro Controlando a Ansiedade quando eu estava no hospital. Eu identificava esses sintomas mais característicos nas pessoas, tá bom? Então, o primeiro passo aqui para você controlar a sua ansiedade, muita atenção agora, é o seguinte: identifique os sintomas. Se você identificou que tem esses sintomas, quer dizer que você tem crise de ansiedade, ponto. E tem tratamento para isso, terapia, online, consultório, enfim, e eu falo isso no final. Outra coisa para você controlar a sua ansiedade, você precisa identificar quais são os gatilhos mentais e quais são as crenças que estão atrapalhando a tua vida. Para isso você precisa ir lá na live de número 3 e assistir quais são as suas crenças negativas e tem um exercício prático de como começar a desconstruir isso, ok? Vai lá. E aqui eu quero dar uma ênfase em insônia. Pessoa que não dorme por conta da ansiedade. Eu vejo muito isso. Muito paciente chega no consultório e ele começa. Primeira coisa que eu falo assim para ele: você está conseguindo dormir? Você consegue dormir? Seu sono é picado? Como é que está isso? Fala para mim. Sem julgamento. Eu estou ali para tratar, para acolher ele, para resolver o problema. Tá? E aí, a insônia, o que é insônia? Você não dormir. Ok? É isso, insônia é isso. Então vamos dar um exemplo de uma atitude que piora a insônia e depois eu vou dar um exemplo de uma atitude que melhora o seu sono. Beleza? Primeira situação, imagina aqui a situação, a pessoa está deitada lá na cama, começa a ter um pensamento: não consigo dormir, não consigo controlar minha ansiedade. Ela já começa a ficar triste, ela já começa a ficar angustiada. Aí já começa a dar crise, pensamento acelerado, aquela coisa toda que eu já descrevi para vocês. E aí ela tem um comportamento, uma atitude. Sabe o que ela faz? Ela pega o celular e fica vendo notícias. Quem aqui não precisa responder? Pensa aí, você, não precisa responder. Quem aqui já não conseguiu dormir e pegou o celular na mão e ficou no celular? Okay. Isso ajudou ou piorou a sua ansiedade? Ajudou ou piorou?
E aí, qual que é o resultado? A pessoa não consegue dormir, não consegue controlar a ansiedade, fica com mais ansiedade por causa dos sintomas. Isso é ruim. Isso é ruim. Agora vamos mudar um pouco aqui, eu vou dar um exemplo de uma situação melhor, uma situação boa que ajuda as pessoas a começar a controlar a insônia. Isso aqui é uma chave para você. Então, mesma coisa, a pessoa está deitada na cama, não consegue dormir, não consegue controlar a ansiedade, começa a ter a crise. Começa a ter a crise. O que muda? O que muda? Muitas vezes. Porque na maioria das vezes vai estar você e você mesmo. Não vai estar você e eu. Ou você e a sua psicóloga ou psicólogo. A mudança, transformação de vida aqui é o seguinte: você aprender a se controlar, você aprender a se colocar no lugar, você aprender as ferramentas, ok? E uma ferramenta aqui é o seguinte, já postei aqui no meu Reels, volto a falar, dá uma olhada na técnica de respiração, vai lá no Reels e olha. Depois que terminar a live, isso vai te ajudar a dormir muito bem e bem melhor. Então, se isso acontecer com você, esse tipo de situação, outra coisa que você pode fazer é o pare, chega, pare, chega. Jefferson, o que é isso que você está falando? O que é isso? Sim, você está lá na sua cama deitado, começa a crise, começa toda aquela coisa maluca e você conta 1, 2, 3 e fala, pare, chega, eu vou descansar, eu vou dormir. Okay? E outra dica, quando começar a ficar à noite, assim, gente, começa a desligar. Desliga. Desliga e resolva as coisas de dia. Desliga. Vai desligando, vai desligando, vai desligando. Celular à noite. Televisão, mínimo. Atividades que mexe com a sua cabeça, deixa a sua cabeça ativa, usa isso de dia e à noite você desliga, ok? Como lidar com tudo isso? Agora aqui prático, hein? Vou falar uma vez só. Tenha pensamentos positivos. Quando iniciar a noite, já falei, comece a procurar desligar. Evite atividades que te deixem agitado à noite. E aqui, ó, outro macete. Sabe aquelas preocupações? Talvez você não consiga dormir por conta de preocupação, aquela preocupação que fica na cabeça assim, ó. Preocupação, 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 preocupação. Você vai conseguir resolver isso à noite? Não vai. Não vai. Então para e depois coloca isso em uma prioridade. Vê o que você realmente precisa resolver no outro dia. E procura descansar. Tudo bem? Pessoal, é isso. Essa live, gostei demais, obrigado pela interação de vocês todos aqui. Quinta-feira que vem nós estamos de volta, então avisos práticos. Essa live ficará gravada no YouTube, essa live ficará gravada também no meu Instagram. Para você assistir todas as lives que eu faço, todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, corre lá no YouTube que estão todas lá. Essa eu vou deixar gravada aqui no Instagram também, tá bom? Participe da comunidade Control. O que é a comunidade Control? Grupo exclusivo no WhatsApp, onde você aprende a controlar sua ansiedade de maneira prática e simples, onde toda segunda-feira eu posto conteúdo para vocês lá ter saúde emocional, beleza? Outra coisa, eu faço tudo isso que eu expliquei aqui, eu domino, essa é minha área, é minha paixão, é por isso que eu sou psicólogo. Eu faço tratamento de ansiedade para as pessoas, onde? Na clínica e também online. Se você é essa pessoa que precisa, mande uma mensagem para mim no direct e nós agendamos sua consulta, ok? Simples, assim. E também, praticamente tudo que eu falei aqui nessa live está escrito no meu livro, Controlando a Ansiedade, que é um e-book, um livro que está na Hotmart, muito acessível, que você pode entrar lá e já começar a descobrir tudo isso que eu falei e muito mais coisas, muito mais técnicas, muito mais dicas para você controlar a sua ansiedade. Então, a live, a comunidade Control, para fazer atendimento online, para você comprar o e-book, é simples, só entrar lá na minha bio do Instagram e no link lá, no Saiba Mais, e ver todos os conteúdos que tem lá, tá bom? Gente, muito obrigado, é isso, boa noite para vocês, bom control para vocês, bom controle da ansiedade para todo mundo, contem comigo até quinta-feira que vem, às 20 horas.